Bom, gente, há algum tempo eu venho refletindo sobre o meu gosto literário, o que mudou, o que permaneceu, etc. E eu não sabia a melhor forma de trazer isso pra vocês até que eu me deparei com uma tag. E aí, sucesso, né? Então segura aí que eu já conto. Olá, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal. Eu sou Ana Luísa Temponi. Estou com essa cara aqui, já aviso, porque tô gravando com crise de sinusite. Vamos lidar com isso, pelo menos a voz melhorou. Bom, vamos nos ater ao que interessa. Nessa tua trajetória aí, como leitor, o que você acha que mudou na sua vida? Você que acompanha as bookreads, seja como criador de conteúdo ou como leitor mesmo, o que você acha que mudou? Me conta aí nos comentários. Tinha, sei lá, algum tipo de tema antes que você ignorava ou nem cogitava ler, que agora você lê? Ou algum gênero que antes não te apetecia tanto e agora faz sentido? Pois bem, hoje o papo aqui é esse. Então, para falar sobre tudo que aconteceu comigo, eu vou responder essa tag. São 4 perguntinhas. E eu vi essa tag no canal da Mari, do Sonho Distante. Mas a original é de um canal português. Eu vou estar deixando aqui no box de descrição as fontes de onde eu vi e de onde é. É isso, caso vocês queiram assistir. Então, eu só vou dar uma adaptada pro nosso português brasileiro, belíssimo. Porque, né, não vou falar com português de Portugal, que não faz o menor sentido, até porque eu não sei. Mas a original é de uma pessoa de Portugal. Então, caso queira conferir, link na descrição, beleza? A tag se chama Evolução do Leitor. Leitor? A tag se chama Evolução do Leitor. E a primeira pergunta é: o que você lê e como o seu gosto por livros evoluiu? Bom, vamos lá contextualizar, né? Eu comecei a ler quando criancinha lá, com Turma da Mônica. Aí depois eu fui ler coisa na escola. Eu lembro que tinha uns livros que eu adorava, que tinha uma coleção chamada Salve-se Quem Puder. Mais a minha formação como leitora mesmo foi ali, começou com uns 11, 12 anos, quando, obviamente, eu e minha geração inteira quase, a gente teve contato com Harry Potter. Então ali foi o marco ali da minha geração, né, marco da minha vida de leitora, lá em 2002, por aí, que foi quando eu ganhei os livros, os 4 primeiros no caso, e aí começou tudo aí. Depois disso, eu acho que o meu gosto musical, que eu ia falar, depois o meu gosto literário ficou permeando muito por fantasia, até eu descobrir o mundinho fantasia medieval. E aí eu fiquei fissurada absolutamente, só lia fantasia medieval. E aí eu lembro de ir na Nobel, lá em Petrópolis, ficava namorando um livro lá que se chamava A Primeira Regra do Mago. Ainda tem ele aqui. Esse livro aqui, ele é da editora Rocco. Tá sumindo tudo aqui. Mas A Primeira Regra do Mago, do Terry Goodkind, é um livro enorme até. Não parece que é tão grande, mas olha o tamanho da letrinha. E aqui são... quantas páginas? 600 e cacetadas, 618. Tá soltando, despencando, o livro é velho. E aí eu ficava namorando esse livro lá. Até que um dia eu ganhei, né? Mas eu acho essa ilustração tão bonitinha. E aí foi outra obsessão minha. E aí eu acabei eventualmente descobrindo que isso aqui é uma série de... eu não lembro mais quantos livros são. São uns 14 livros nessa série. Só que aqui no Brasil só vê esse aqui. O Pob, sozinho. Tá imundo, meu livro. Eu cheguei a tentar ler outros 2 da série. Cheguei a ler o segundo e cheguei a tentar ler o terceiro em inglês. Só que na época meu inglês não era o suficiente pra bancar esse tipo de leitura de fantasia. Eu entendi um contexto geral, mas eu perdia muitos detalhes. Então eu deixei pro futuro. É de uma série chamada Espada da Verdade. Enfim, um dia eu pretendo revisitar essa série, só que em inglês, porque realmente não tem em PTBR aqui, né? Enfim, depois da minha época de fantasia medieval, eu descobri a minha época de ficção histórica. Eu não lembro como eu cheguei nos livros da Sarah Waters, mas foi com a Sarah Waters que eu comecei a ficar fissurada em ficção histórica. E além do mais, foram alguns dos primeiros livros que eu tive contato com relacionamentos que dão certo, ou às vezes não dão certo, entre 2 mulheres também, dentro da ficção histórica, que é majoritariamente composta por vários casais héteros, né? Então, quando tinha algo que diferenciava, eu falava: oh, meu Deus do céu, quero! E aí eu fiquei fissurada em Sarah Waters e em ficção histórica no geral depois disso.
Eu também tive minha época da fantasia histórica, que esses dois ainda permeiam, eu gosto muito de ficção histórica e de fantasia histórica. Que veio com essa série chamada Alpenia, aqui da Heather Rose Jones. Isso aqui é um livro, eu não sei se ele é independente, ele é de uma... Mas acho que, não sei se a editora é independente, não tenho certeza dessa informação. É uma editora chamada Bella Books. E é uma fantasia histórica também, com 2 pontos de vista aqui, que também tem um casal de mulheres aqui. Mudando o ângulo aqui, porque, né, tá estourado e vai continuar, tô reluzindo aqui, Edward Cullen. Aí meio que nessa época aí, foi a época que eu decidi escrever profissionalmente. Foi uma época que eu notei também que eu lia muito poucos livros nacionais, foi lá pra meados de 2017, 2018, por aí. E eu falei, cara, isso tem que mudar, se eu quero escrever, eu tenho que saber o que tá acontecendo no nosso país na literatura. Eu comecei a adquirir essa coisa de busca, que a gente é condicionado a consumir só coisa lá de fora e achar que só lá de fora é bom e é tudo balela. Tem coisa boa e tem coisa ruim em tudo quanto é lugar, aqui e lá fora. Inclusive, já li um monte de coisa ruim lá de fora, um monte de coisa boa lá de fora e idem por aqui. E assim, eu já gostava eu já era bastante fã do Felipe Castilho nessa época, mas eu precisava aumentar a quantidade de autores brasileiros que eu consumia. E aí, nessa, eu acabei me interessando pelo subgênero da ficção científica, que é o steampunk, que usa tecnologia a vapor. E eu conheci o trabalho da Nicki Ritter com O Viajante do Abismo e do Enéas Tavares com a série ali brasileira steampunk no geral. E aí, esse contexto todo só pra falar que depois disso, um tempo depois, eu decidi que falar sobre livros só no meu círculo social onde eu tava enchendo o saco dos outros. Mentira, não tava enchendo o saco, mas não era o suficiente. E aí eu decidi realmente trabalhar com isso na internet. Comecei lá no Instagram, mas eu me encontrei aqui no YouTube, né, no Booktube. E eu sendo escritora, me faz muito bem estar em contato com o Booktube, além de leitora, né? Porque um escritor, antes de tudo, tem que ser um bom leitor. E a real é que eu não acompanhava os booktubers da época. Eu comecei a acompanhar conforme eu ia fazendo as coisas também. Como eu ia criando as coisas, eu comecei a acompanhar uma galera aqui. Então eu era super leiga, comecei a seguir essa galera pra saber como é que esse mundo funcionava e tal. Então, nesse meio de estudo, a gente acaba consumindo muita indicação direta e indireta. Tem muito canal que eu ainda acompanho hoje em dia, tanto do menor ao mais famoso e tal. Então, tudo isso pra falar que meu gosto literário realmente, mesmo dentro dos gêneros que eu já consumia, que continuam sendo gêneros que eu amo, a minha cabeça se expandiu para novas opções de leitura. Eu fiquei muito seletiva dentro dos gêneros que eu gosto. Eu não leio qualquer fantasia, qualquer ficção científica, qualquer ficção histórica, mas isso veio só com o tempo também, né? Mas continuam sendo meus 3 gêneros preferidos aí. Mas eu abri minha cabeça e hoje em dia, por exemplo, eu leio muita comédia contemporânea aqui do Brasil. Eu leio alguns dramas também. Enfim, minha cabeça abriu. Eu tenho interesse nesse tema? Aí eu vou lá e leio. Uma coisa que eu aprendi a gostar foi comédia romântica, porque eu olhava torto pra comédia romântica e hoje em dia eu gosto, adoro enfiar uma comédia romântica no meio das minhas leituras. Então eu acho que não foi uma coisa que mudou drasticamente, mas teve uma mudança significativa pra mim. 2. Como você lê? O formato das suas leituras mudou muito? Então, eu acho que não muito, na verdade, mas eu fiquei fresca com diagramação. Hoje em dia, se eu pego uma diagramação com uma letra muito pequena, um espaçamento muito apertadinho ali, eu fiquei fresca. Não é que eu não vá ler, eu vou. Mas eu vou dar uma reclamada, eu vou ficar... sabe? Antigamente, página branca não me incomodava. Hoje em dia, eu já fico... entendeu? Eu fiquei fresca com isso. Porque realmente é muito mais agradável, uma diagramação mais gostosinha ali e uma folha mais... que não doa tantos olhos. Então, eu também não faço questão de edição 100% nova, eu adoro um sebo. Apesar de também adorar livro novo, bonito e tal, eu adoro um sebo, eu adoro ver livro que já passou, já viveu uma história, né? E assim, já no Kindle, eu leio menos no Kindle. Eu não consigo ler fantasia e ficção científica no Kindle, a não ser que eu tenha urgência de consumir aquela história. Outras coisas, assim, no geral, eu leio no Kindle numa boa, porque às vezes o preço tá melhor, às vezes tem o Kindle Unlimited. Porém, eu acho que eu serei eternamente cadela do livro físico mesmo. Eu adoro a sensação de pegar, abrir um livro e tal. Eu acho que eu leio muito mais rápido no Kindle, mas eu gosto muito mais da experiência do livro físico. Mas eu acho essa guerra entre livro físico e e-book uma bobagem. Acho que você tem que ler da forma que você achar melhor, sabe? Eu fico vendo o povo perdendo tempo, brigando, porque isso é melhor. Isso é melhor pra você, cara. Pra mim é outra coisa.
E por aí vai. O importante é a gente ser feliz e ler. Pra que ficar brigando por bobagem? 3. Essa aqui tem 500 perguntas numa só. O quanto você lê? Você tá lendo mais agora ou você lia mais antes? Quando você lê? Com que frequência você nota que a sua maneira de ler muda? Bom, vamos por partes. Eu leio hoje em dia, né? Hoje em dia eu leio entre 45 e 50 livros por ano. E isso aumentou por conta do BookTube. Antigamente eu lia cerca de entre 8 a 10 livros por ano. Nessa época mesmo, antes do BookTube, eu já notava uma necessidade de aumentar a minha quantidade de leituras por conta da escrita, de conhecer novos autores. Só que com o BookTube isso veio forte. Eu decidi trabalhar com isso. Então, necessariamente, a minha quantidade de leituras aumentou. 45 e 50 é a quantidade ideal pra mim. Eu não tenho pretensão de aumentar essa meta pra me desafiar. Não critico quem faça, tá? Mas pra vida que eu levo, pras coisas que eu faço, entre 45 e 50 livros é o suficiente pra me deixar feliz, pra eu ter material pro canal e pra eu estudar como escritora. Mas, como eu tava falando, aumentou realmente depois que eu vim pro BookTube e eu achei super positivo. E lembrando que isso não é comparativo. Tem gente que lê mais, tem gente que lê menos e tá tudo bem. Isso depende da vida e da sua intenção. Nunca acho legal ficar comparando, ai meu Deus, sabe? Não, pelo amor de Deus. Você lê o que dá pra você ler e o que você tiver com vontade. Mas assim, esse aumento foi bem orgânico, tá? Não foi mecânico, não. Eu falei, não cheguei de repente, agora eu tenho BookTube e eu tenho que ler 50 livros por ano. Não, eu fui aumentando de forma orgânica. Nossa, eu tô muito Edward Cullen, cara. E uma coisa que eu tô aprendendo é abandonar livro também com um pouco mais de facilidade. Eu tinha muita dificuldade de abandonar livro, porque eu olhava e falava, nossa, isso custou muito caro. E realmente, isso ainda me irrita. Mas tem coisa que não dá pra gente ficar se torturando, a gente troca no sebo, que aí você não perde tanto assim. Esse ano até agora eu abandonei 2. Aí quando eu leio, não tenho hora específica. Quando eu tô com vontade, quando eu tenho um espaço nos meus afazeres, eu leio. Nem que eu pegue assim, eu tenho 15 minutos aqui, eu tô com vontade de ler, eu vou ler aqueles 15 minutos. Antigamente eu gostava muito de ler antes de dormir, só que hoje em dia eu virei uma pessoa com sono. Então eu leio realmente em qualquer momento do dia que der na telha e que eu puder. E a frequência que a minha maneira de ler muda, geralmente o tempo inteiro. Eu não sou uma pessoa que cria uma rotina pra ler. Se eu criar uma rotina pra ler, eu já sou tão organizada com muita coisa. Eu preciso ser organizada com muita coisa, senão minha vida não funciona. Se eu deixar tudo desorganizado, eu simplesmente procrastino, não faço porcaria nenhuma. Preciso ter método pra tanta coisa que pra leitura eu simplesmente não faço método. Eu tenho, assim, algumas metas de leitura do ano e tal, essas coisas assim, igual eu faço os vídeos ali do 12 leituras pro 2023. Algumas metas pessoais também eu tenho. Então eu sou muito de seguir o impulso do momento, sabe? Eu não tenho método, por exemplo, chegar e preciso ler 20 páginas por dia. Eu não sou essa pessoa, porque se eu começar a criar método em cima de leitura, pra mim, me desestimula de ler. Porque aí, às vezes, sei lá, ai, não li minhas 20 páginas aqui esse dia, ai, meu Deus. Aí, no dia seguinte, me dá menos vontade ainda. Então, é assim, eu sou daquelas pessoas que, tipo, tem dia que eu leio 5 páginas e tem dia que eu leio 200. Então, se naquela semana eu tô do jeito X, eu vou obedecer o jeito X. Se na próxima semana eu tô do jeito Y, eu vou obedecer o jeito Y. E por aí vai, tem funcionado e é isso que importa. A gente tem que encontrar a maneira melhor pra gente mesma de conduzir as coisas, né? Então eu entendo que algumas pessoas precisam colocar essas metas diárias pra poder fluir, mas eu sou o tipo de pessoa que se eu colocar essas metas diárias me surge uma urge de quebrar com todas as regras ali naquele momento. Então eu só sigo o baile mesmo. 4 e última, como é que o BookTube te alterou como leitor? Acho que a maior parte eu já comentei aqui hoje, né? Mas antes de concluir esse papo, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal caso você esteja gostando do vídeo. Deixa aquele like que vocês não têm noção do quanto me ajuda. E já ativa o sininho também pra você não perder nenhum conteúdo pro YouTube te entregar quando tiver vídeos novos aqui no canal. E caso queira me seguir nas outras redes, elas ficam todas na descrição. Então, como eu tava explicando, o BookTube me fez abrir a cabeça pra muita coisa. Conheci autores dentro da bolha, fora da bolha, e isso sempre é experiência positiva. Ainda que eu não tenha gostado do livro X ou Y, é experiência. Porque assim, antes do BookTube, eu era 8 ou 80. Ou eu só lia o que tava lá na vitrine da livraria, ou eu encontrava coisa estupidamente desconhecida que pouquíssimas pessoas conheciam e lia. Então ali no meio,
ficava um monte de coisa pelo caminho que eu perdia, e hoje em dia eu já olho com mais atenção. Então, estar em contato com as bookredes e principalmente com o YouTube me fez abrir a cabeça pra muita coisa. Nunca que antes eu ia experimentar por livre e espontânea vontade, por exemplo, Helena Ferrante. Eu li Amiga Genial e gostei muito, aí eu tentei ler o segundo, e aí teve uma cena de violência estúpida lá que eu falei, cara, não vou continuar. Mas mesmo assim, foi o que eu tava falando, foi experiência. Eu gostei de ter experimentado. Não sou contra a Helena Ferrante, não, pelo amor de Deus, tá? Eu realmente gostei muito de Amiga Genial, mas eu desisti da tetralogia porque tem cenas que eu não sou obrigada. Então, mas assim, eu também tive aquele meu período, tipo, o meu primeiro ano do Booktube eu fiquei meio alucinada, sabe? Sem entender o que de fato me interessava ler, ou o que era o que eu tava pegando, assim, só de tipo, isso aqui talvez seja legal pra mim, e aí nem sempre era. E a gente nem sempre acerta. Hoje em dia eu tô um pouco mais afinada no que eu tenho realmente interesse. Porque antigamente eu ficava pensando, poxa, o que seria legal levar pro canal? Hoje em dia eu penso, eu vou levar pro canal coisas que eu gosto. Por consequência, a gente encontra outras pessoas que gostam de coisas que a gente gosta. E às vezes eu faço umas críticas aqui também, tá tudo certo. Mas antigamente eu pensava, poxa, seria legal levar o livro X pro canal e tal. Sendo que eu nem tinha interesse em ler aquele livro. O que eu ia dizer de bom daquilo, sabe? Então eu mudei muito a minha concepção em relação a isso também. Então foi uma coisa que eu aprendi a dar uma filtrada, dar uma equilibrada. Nem sempre a gente acerta também, tá tudo certo. E aliás, o canal completou 2 anos no dia 23 de março e eu esqueci de falar. Então, yay, parabéns! Mas assim, no geral, eu acho que 98% do tempo o Booktube me trouxe coisas boas. Às vezes tem uma certa pressão, né? Que tipo, às vezes numa daquelas semanas você não leu tanto assim, não conseguiu ler tanto assim. Aí você fica, meu Deus, o que eu vou fazer de material lá pro canal? O que eu vou levar? O que eu vou ter de relevante pra falar? Mas a gente acaba inventando uma coisa legal pra falar e é isso. Mas assim, até que meu ritmo de leitura não sofreu muito, não. Às vezes eu tenho umas ressacas ou outras, mas a gente acaba arranjando mesmo coisa pra falar, porque, né, a pessoa gosta de falar. E o YouTube é a minha plataforma preferida de criar. Eu gosto desse formato de vídeos longos. O formato de vídeo curto sempre é um pouco mais penoso pra mim, porque eu nunca sei falar o que eu preciso em 60 segundos, que as outras redes pedem. O YouTube é o ideal pra pessoa que precisa falar um pouco mais. E eu gosto do senso de comunidade que a gente cria aqui. É muito legal as trocas, as conversas que a gente tem nos comentários. Eu amo. Então, de fato, aqui é o meu lugar. Então, eu repito, me conta aí como é que foi a evolução de vocês como leitora aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia. E como que as bookredes influenciaram o jeito que vocês encaram os livros. Conta tudo aqui embaixo. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. E a gente se vê no próximo. Até!